Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, que é Marcos 9. Eu quero desafiar você a ir até o final desse capítulo, porque o que o inimigo tenta nos fazer pensar e o que o inimigo tenta fazer com que a gente acredite é que nós vamos estar perdendo tempo com a palavra de Deus. Então veja, a palavra que nós vamos ler não é a palavra de um homem, não é a palavra de um estudo científico, mas é a palavra que foi totalmente inspirada por Deus. Veja bem, foi uma palavra que foi inspirada por Deus. É uma palavra que é revelada de Deus, é uma palavra que é assinada por Deus. Então o que nós temos que fazer? Muitas coisas se levantam quando a gente vai estar em contato com a palavra de Deus, porque nós vamos estar crescendo em todas as áreas. Isso aqui não vai estar fazendo você perder tempo, pelo contrário, vai estar fazendo você ganhar tempo. Você pode encontrar essa Bíblia lá em Bíblia, no Google, né? Você digita assim, Bíblia, dá um espaço, Viva e meio. Então começa assim. Jesus prosseguiu dizendo aos seus discípulos: alguns de vocês estão aqui viverão para ver o reino de Deus chegar com grande poder. 6 dias depois ele levantou Pedro, Tiago e João para o cume de uma montanha. Ninguém mais estava ali. De repente o seu rosto começou a brilhar com glória. E a roupa ficou com a brancura brilhante, muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderá jamais fazê-lo. Então apareceram Elias e Moisés e começaram a falar com Jesus. Mestre, isto é maravilhoso, exclamou Pedro. Nós vamos fazer aqui 3 abrigos, um para cada um de vocês. Ele disse isso só para falar, porque não sabia dizer nenhuma outra coisa, pois estavam todos eles terrivelmente apavorados. Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma nuvem os cobriu, ocultando o sol, e uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Foi quando de repente eles olharam em cima e Moisés e Elias haviam ido embora. Só Jesus estava com eles. Enquanto estavam descendo a encosta da montanha, Jesus proibiu de contarem o que havia visto, até depois que ele se levantasse dos mortos. Portanto, eles guardaram aquilo para si, mas muitas vezes falavam entre si a respeito e perguntaram o que ele queria dizer por levantar dos mortos. Então eles começaram a perguntar a ele sobre uma coisa que os mestres da lei falavam muitas vezes: que Elias deveria voltar antes que o Messias viesse. Jesus concordou que Elias deveria vir primeiro e preparar o caminho. Aliás, já tinha vindo e havia sido muito maltratado, como os profetas tinham previsto. Depois que Jesus perguntou acerca do que os profetas poderiam estar falando, quando predissesse que o Messias sofreria e seria tratado com extremo desprezo, no pé da montanha eles encontraram uma grande multidão, rodeando os outros 9 discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus, quando ele veio na direção deles, e então correram para cumprimentá-lo. Sobre que é toda essa discussão? Perguntou ele. Um dos homens da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor curasse. Ele não pode falar porque está possesso de um demônio. E sempre que o demônio toma conta dele, atira no chão e faz espumar pela boca, ranger os dentes, ficar rígido. Então eu pedi para que os seus discípulos que expulsam o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse aos discípulos: que fé pequenina vocês têm! Quanto tempo mais eu devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais eu devo ter paciência com vocês? Tragam o menino. Então trouxeram o menino, mas o demônio, quando viu Jesus, convulsionou horrivelmente o menino. E ele caiu no chão, contorcendo-se, espumando pela boca. Há quanto tempo está assim? Perguntou Jesus ao pai. Ele respondeu: desde que era muito pequeno. E o demônio muitas vezes o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Tenha misericórdia de nós
E se o Senhor puder, faça alguma coisa. Se eu puder, perguntou Jesus, qualquer coisa é possível quando se tem fé. O pai imediatamente respondeu, eu tenho fé, e ajude-me a ter mais. Quando Jesus viu a multidão estava crescendo, repreendeu o demônio da surdez e da mudez, disse ele, eu ordeno a você que saia deste menino e não entre mais nele. Então o demônio deu um grito terrível, convulsionou-se o menino novamente e o deixou. O menino ficou prostrado ali, mole e imóvel, com toda a aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão, ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com seus discípulos em casa, ele lhes perguntou, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, casos como esse exigem oração. Eles deixaram aquela região e viajaram para a Galiléia, onde Jesus tentava evitar toda a propaganda, a fim de gastar mais tempo com seus discípulos, ensinando-lhes. Ele dizia-lhes, eu, o Messias, vou ser traído e morto, e 3 dias depois voltarei a viver novamente. Porém eles não entendiam e tinham medo de perguntar-lhe o que ele queria dizer. Assim chegaram a Cafarnaum, quando eles estavam acordados na casa onde iam ficar. Ele perguntou-lhes, que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles tinham vergonha de responder, porque discutiam sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e os chamou para que o rodeassem, e disse-lhes, todo aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor, o servo de todos. Então pôs uma criancinha no meio deles, tomou a criança nos braços e disse-lhes, todo aquele que acolher em meu nome uma criancinha como esta, estará me acolhendo. E todo aquele que me acolher, está acolhendo também meu Pai, que me enviou. João, um dos seus discípulos, disse, certa vez, mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônio. Nós lhe proibimos isso, porque ele não é do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará logo depois contra mim. Se alguém der a vocês um copo d'água, porque são de Cristo, eu digo isso com toda certeza, não perderá a sua recompensa. Mas se alguém fizer um desses pequeninos que creem em mim perder a fé, seria melhor para que esse homem que amarrasse uma enorme pedra de moinho em volta do seu pescoço e fosse jogado no mar. Se a sua mão o leva para o mal, corte-a. É melhor viver para sempre com uma mão do que ter as duas e ser jogado nas chamas do inferno que nunca se apagam. Se o seu pé o leva para o mal, corte-o. É melhor ser coxo e viver para sempre do que ter os 2 pés que levam você para o inferno. Se o seu olho é cheio de pecado, arranque-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter 2 olhos e ver as chamas do inferno, onde os bichos nunca morrem e o fogo nunca se apaga, onde todos são salgados com fogo. O sal não vale nada se perder o seu sabor, não pode temperar nada, portanto não percam o seu sabor. Vivam em paz uns com os outros. Então que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus nos revele, que Deus faça-nos entender a sua grandiosa palavra, que as suas palavras não sejam palavras como de um livro, e na verdade não são, mas tudo depende de como nós damos importância para ela e de como nós lemos. As palavras de Deus, elas fazem toda a vida fazem toda a diferença na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, dê um joiazinho aí se você está assistindo pelo YouTube. Se você quiser, se inscreva aí no nosso canal. Logo abaixo no vídeo no YouTube tem uma partinha vermelhinha, isso é importante. E se você ainda tem esse desejo do coração, compartilhe. No YouTube tem uma coisa muito legal aqui embaixo, você pode compartilhar aquele vídeo em outras redes sociais. Que você faça isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.